O arco de Egghead chega oficialmente ao fim no capítulo 1123 do mangá de One Piece. Eu não sei quando cada um de vocês começou a acompanhar One Piece semanalmente, mas toda vez que a gente tem o final de qualquer arco que seja, bate um sentimento de nostalgia, porque desde o final de Punk Hazard, lá em 2012, faz muito tempo, 12 anos, eu venho comentando o mangá de One Piece religiosamente toda semana aqui nesse canal. Então, nessas horas eu até me sinto um pouco nostálgico, feliz por ter acompanhado do início ao fim mais um arco de One Piece e ao mesmo tempo preocupado, já que agora é menos um arco de One Piece também até o final, né? Mas como todo final de arco, a gente sempre fica ansioso pro próximo e agora chegou a vez da gente embarcar numa nova aventura em direção à Terra dos Gigantes, o país de Elbaf. Vamos falar então sobre a conclusão do arco de Egghead no capítulo 1123 do mangá, a confirmação de um suposto Haoshoku ainda mais poderoso que o do Shanks. Essa eu confesso que me pegou de calça riada e eu nem sequer pensava que isso fosse possível, e também sobre o que esperar do Shanks a partir de agora, já que ele deve aparecer com cada vez mais frequência no mangá. Vamos aproveitar para falar sobre isso também, não antes de você liberar o seu Haoshoku no botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e para você vir correndo assistir quando o próximo vídeo for lançado. Logo no início do capítulo, vemos os gigantes de Elbaf se perguntando se aquele Haoshoku absurdo que eles sentiram era ainda mais poderoso que o do Shanks, e eles complementam dizendo que aquele não parecia ser um haki hostil para eles. No caso, aqui vale lembrar, né, como é possível um usuário de haki do Conquistador direcionar esse poder para determinados alvos, mas isso, né, fica ainda mais insano e, cara, impensável quando a gente pensa, né, que o Joy Boy foi capaz de direcionar o seu Haoshoku contra os membros do atual governo mundial, mesmo depois de selar esse poder naquele nó. Agora, sobre esse Haoshoku potencialmente, supostamente ainda ser mais poderoso que o do Shanks, eu confesso que isso me pegou muito de calça arriada. Primeiro porque eu nunca imaginei que o Oda usaria o Shanks de escada para hypar o haki de qualquer outro personagem da história de One Piece que seja, pelo menos, né, se tratando do haki do Conquistador. E segundo, que o Oda, ele tem, né, um certo costume de equilibrar um pouco as coisas, né, nivelando os personagens mais ou menos ali no mesmo nível, provavelmente para facilitar a vida dele com essa história de power scaling. Por exemplo, quando a gente vê o Oda colocando os almirantes Akainu e Aokiji se enfrentando durante 10 dias e dizendo através do Jinbe que eles eram iguais em nível de poder, né? Não é à toa que a ilha de Punk Hazard ficou igualmente dividida entre um lado quente e um lado frio. A gente vê o Oda colocando o Roger e o Barba Branca se enfrentando durante 3 dias seguidos e terminando num virtual empate entre os dois. A gente vê o Oda repetindo isso com o Roger enfrentando o Garp dezenas e dezenas de vezes em lutas de vida ou morte e por aí vai. E quando se fala em clash isolado, né, sem uma luta prolongada como essas que eu mencionei, aí, meu amigo, aí é que o Oda faz a festa mesmo. Ele iguala um monte de personagem que você nunca imaginaria que poderiam se igualar, né? Ao mesmo tempo, claro que quando o Oda ele quer hypar personagens específicos, personagens únicos, ele abre as suas exceções, né? Tanto que a gente teve o Barba Branca possuindo o título de homem mais forte do mundo, o Kaido com o título de criatura mais forte viva e depois da morte do Shirão herdando o título de pirata mais forte também. Então o Oda ele abre as suas exceções, mas via de regra ele gosta muito de igualar os personagens para não botar provavelmente a mão no fogo por ninguém. Então por esse motivo e pelo Shanks também, né, ter sido supostamente usado de escada se tratando de Haoshoku, eu realmente não esperava por isso, né? Então, realmente, dá pra gente confirmar já o Joy Boy como o mais forte da história? Seguindo o capítulo, boa parte dele foi um flashback do Vegapunk descobrindo que existia um traidor entre eles e se preparando para bolar um plano e ferrar com a vida do governo mundial, mesmo que ele viesse a ser morto no final. Vemos então o Vegapunk principal, né, no caso Stella, Shaka e Pitágoras, trabalhando juntos e descobrindo que o traidor entre eles era a York.
E isso até faz, né, o Vegapunk refletir nesse capítulo que a sua própria sede imparável por conhecimento foi o que o levou à sua própria ruína, já que a York é uma parte da consciência e personalidade do próprio Vegapunk, que sem um freio moral que existia antes, né, quando todos eles eram um só, acabou deixando a sua ganância falar mais alto do que tudo. Então assim, né, como o Vegapunk disse, voar alto e perto demais do Sol, no caso do deus do Sol Nika, fez o Vegapunk perder as suas asas e cair. Particularmente, galera, eu adorei e eu continuo gostando muito desse plot do Vegapunk e da York, né, se deixar levar pela sua própria ganância, até porque, né, mesmo que eles dois, todos eles, na verdade, sejam a mesma pessoa, entre aspas, né, a partir do momento em que eles se separam, cada um passa a ter as suas próprias experiências, né? E no caso do Vegapunk e da York, o seu lado ganancioso acabou falando mais alto no longo prazo. Mas particularmente eu ainda me pergunto qual o desfecho que o Oda ele pensa em dar para a personagem, né? Já que ela foi um dos únicos 2 Vegapunks que continuou vivo no final do arco. Então seria interessante se ela tivesse sofrido uma consequência mais grave por ter traído os outros Vegapunks ou alguma redenção para a personagem, né? Já para que a gente tivesse uma justiça poética em torno dela, seja ela se redimindo, seja ela se ferrando de vez, né? Claro que, bom, o cenário foi meio caótico, né? Tava ali meio... Eu tô tentando ainda garantir o meu, tava nada muito certo ainda, né? Garantido de fato, mas... enfim, né? Poderia ter dado um rumo um pouco mais certo pra ela. E falando em Vegapunk vivo ou morto, vale lembrar que os únicos Vegapunks vivos atualmente são a York e a Lilith, que fugiu, né, com o bando dos Chapéus de Palha. Então será que a gente pode considerar ela como um possível novo membro dos Chapéus de Palha? Uma nova Mugiwara? Todo mundo acreditava que seria uma mulher, né? A próxima a entrar no bando veio Yamato, veio a Monet. Sim, galera, em 2012... eu acreditava que a Monet entraria pro bando. Na época fazia sentido, desculpa. Mas enfim, voltando ao capítulo, vemos os 3 Vegapunks bolando o plano da transmissão e decidindo apagar as próprias memórias para que ninguém desconfiasse de qualquer possível comportamento estranho que eles pudessem ter, ou o traidor acabasse, né, acessando as memórias deles através do Punk Records. Particularmente, galera, eu achei esse plot muito nada a ver, me desculpa, porque assim que eles acordam, né, eles leem um papel que eles mesmos deixaram, dizendo que o governo tinha descoberto as pesquisas deles sobre o século perdido e dizendo que eles apenas deveriam confiar em si mesmos e morrer. Porra, tudo bem que no fim eles não souberam qual era exatamente o plano que eles tinham armado, né? Mas se o problema, e segundo eles esse era o problema, né, era eles apresentarem algum comportamento estranho, meu, só por eles saberem que alguma merda muito grande iria acontecer, como eles souberam ali pelo papel que eles mesmos deixaram, já seria o suficiente para que eles ficassem 100% gatilhados e preocupados com qualquer coisa que acontecesse. Ou vai ver, o plano no fim das contas era esse, sabe? Tipo, o cara ficar gatilhado. Tanto que a gente vê, né, na sequência do capítulo, notícia do Kizaru aparecendo, notícia da Bonnie aparecendo, notícia do Luffy aparecendo, todo mundo aparecendo na ilha, e os Vegapunk tudo louco, sem saber. Então era uma reação uniforme de todos eles de que todo mundo tava desesperado a todo momento. Mas sei lá, sabe, pra mim pareceu meio nada a ver e eles só podiam ter fingido mesmo, tá tudo bem o tempo inteiro, sem precisar apagar a memória nenhuma. Talvez desse, inclusive, pra economizar página desse flashback que foi meio fraco, né? E terminar com um gancho muito foda, tipo o Shanks finalmente encontrando o Bartolomeu. Isso sim ia ser foda. Mas, de qualquer forma, eu acho que a transição desse final do arco de Egghead para o início do arco de Elbaf com a presença dos gigantes foi sensacional, né? Inclusive na última página desse capítulo ali, com o Sop, né? Junto ali dos gigantes, sendo, cara, a promessa para o arco dele, e dá uma sensação que a aventura, né, desse arco não terminou, mas sim que ela apenas continua. E agora entramos naquela fase do mangá de One Piece onde comumente temos uma pausa dos Chapéus de Palha para mostrar os eventos ao redor do mundo. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu nem sequer vejo necessidade disso. Primeiro porque o próprio arco de Egghead já teve uma série de pausas para mostrar eventos absurdos ao redor do mundo, e segundo porque durante a própria transmissão do Vegapunk a gente também
pôde ver praticamente todo o elenco atual, se não 95% do elenco atual, fora o Enel, né, ficou faltando, é foda, né, mas 95% do elenco principal, né, dessa reta atual de One Piece. Fora que, com o bando navegando junto dos gigantes de Elbaf, a gente poderia muito bem avançar de uma vez para o país de Elbaf. Mas se for para eu dar um palpite, o único cenário que eu vejo para que o Oda decida dar uma pausa nos Chapéus de Palha para mostrar algo fora do entorno deles ali, até para deixar, né, eles navegando por um tempo, afinal eles ficam muito pouco tempo de tela no próprio navio, né, navegando no próprio navio, então para deixar eles navegando por um tempo, mesmo que seja em off pra gente, né, para dar até um certo respiro na história, mas ainda mantendo uma conexão com o próximo arco de Elbaf sem perder esse gancho, para isso bastaria uma aparição de Shanks, o Ruivo. Da última vez que vimos o Shanks, a gente sabe, né, ele destroçou o bando do Eustace Kid e ele próprio já tinha afirmado que aquela parada em Elbaf era para ser algo rápido porque eles tinham um assunto pendente a resolver. Claro que ele poderia estar se referindo ao Barba Negra, ao governo mundial ou até mesmo ao irmão gêmeo, ao suposto irmão gêmeo maligno dele, né? Mas a gente sabe que o assunto pendente mais urgente que ele tinha, pelo menos, é a questão do Bartolomeu tomando diversos dos seus territórios, queimando a sua bandeira e trocando pela bandeira do Chapéu de Palha. E o próprio Shanks afirma que não podia deixar isso passar batido. Então o único plot que eu vejo nesse momento, e pode ser que isso aconteça, quem sabe, já no próximo capítulo, seja o Shanks finalmente encontrando o Bartolomeu e indo tirar satisfação com ele. Agora, eu só quero ver se o Oda ele vai fazer o Bartolomeu tancar um Camussari do Shanks até para hypar o nível da frota do Luffy do Chapéu de Palha, ou ele vai fazer o Shanks realizar o feito inédito de destruir a barreira do Bartolomeu, que nem o Kozuki Oden tinha sido capaz de arranhar. Olha, eu confesso que eu voto mais pela segunda opção. E depois disso, o que poderia acontecer na história? Pra mim, nesse cenário, a gente veria o Shanks derrotando e capturando o Bartolomeu, levando ele arrastado até o país de Elbaf, indo tirar satisfação com o Luffy, afinal o Bartolomeu estava supostamente agindo a mando do próprio Luffy, né? Ele pertence à frota do Chapéu de Palha, e nisso a gente teria um confronto entre o Luffy e o Shanks. Não precisaria ser uma luta de vida ou morte, mas algo que fizesse o Luffy conseguir demonstrar para o Shanks que eles estão em um certo pé de igualdade. Ou mesmo o Luffy, né, superando, mesmo que só momentaneamente, o Shanks nesse breve confronto. E sim, eu vejo o Luffy cumprindo a promessa de devolver o Chapéu de Palha para o Shanks e o Shanks voltando a usar esse chapéu, pelo menos por algum tempo. Quem sabe com o Luffy e o Shanks lutando juntos contra uma ameaça maior que pode muito bem ser os piratas do Barba Negra. E com o Shanks sendo derrotado ou, quem sabe, morto no fim das contas, o Chapéu de Palha voltaria para o Luffy. Porém, o Luffy passaria para o seu herdeiro, no caso, o herdeiro do próprio Shanks, possivelmente o filho da Makino, caso o pai, né, seja realmente o Shanks. Mas faz muito sentido a gente dizer e deduzir que seja. Então o cenário que eu vejo acontecer no momento, de forma resumida, é esse. Shanks encontra o Bartolomeu, destrói a sua barreira e consegue derrotar ele. O Shanks retorna para Elbaf para enfrentar o Shanks. A promessa é cumprida, o Chapéu de Palha é devolvido. Depois o Luffy e o Shanks lutam juntos, podendo até rolar, né, um pequeno arco de treinamento ali no meio disso tudo. E com o Shanks sendo derrotado ou morto, o Chapéu de Palha seria passado adiante para alguém pertencente a uma nova geração, ao invés de retornar para o Shanks. Afinal, né, é como o próprio Dragon disse uma vez lá no capítulo 100, existem 3 coisas que não podem ser paradas: uma vontade herdada, o sonho de uma pessoa e a mudança de uma era. Então as coisas sempre tendem a avançar, a caminhar para frente, e por isso eu acho que o Chapéu de Palha, apesar de voltar para a cabeça do Shanks por um breve período de tempo para que a promessa entre o Luffy e o Shanks seja cumprida, mas que no fim o Chapéu de Palha seja passado para a próxima geração. Mas enfim,
Eu aproveitei aqui para divagar um pouco sobre o Shanks nesse vídeo, já que o capítulo foi mais morno, e eu acredito, né, que a gente possa ver o Shanks com cada vez mais frequência a partir de agora, né? Será que ele aparece já no capítulo que vem? Vamos esperar pra ver. Mas, como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, em particular sobre o Shanks e sobre o que eu falei sobre ele aqui nesse vídeo. E caso você queira saber mais sobre tudo o que esperar do arco de Elbaf, não só sobre o Shanks, mas envolvendo o Sop, a raça dos gigantes e mais um monte de outras coisas, não esquece de conferir esse vídeo que vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!